É daqui começando esse nosso podcast, programa que fazemos todas as semanas e trazemos aqui pessoas que fazem e acontece a cidade, na cidade e com a cidade. E como a nossa rádio, o Jornal de Indaiatuba, hoje ela é uma rádio que está presente em 40 municípios ao redor da gente aqui, no raio de 30 quilômetros, enfim. Hoje nós temos quase 6 milhões de telespectadores e ouvintes em potencial. Nós vamos começar trazendo também pessoas que não são só de Indaiatuba para falar sobre suas atividades, são pessoas que são daqui, de onde elas são. E é daqui, é o programa que nós fazemos e trazemos para você. Hoje, aqui comigo, a advogada Kelly Scavassini, que vai falar conosco sobre um tema muito interessante, eu tenho certeza que vai mexer no seu bolso, que é a recuperação de impostos que são cobrados a maior na conta de luz. Pois é. Você sabia que você paga e não sabe? Aliás, tenho certeza que você não sabia, porque a maioria das pessoas não sabe sobre isso. Kelly, é um prazer tê-la conosco aqui. Obrigado por estar no nosso É Daqui. Olá, boa tarde, Jair. Prazer é meu. Muito obrigada. Então vamos lá, vamos falar como é que é essa história. O que se cobra maior na conta de energia e que pode ser revisto? Tá. É um tema que ainda está em discussão no STF, mas nós já podemos dar entrada em um processo. E eu vou explicar, assim, não sei se nós temos as contas aqui para mostrar, mas todos nós, pessoas físicas ou empresas, elas pagam o ICMS sobre a tarifa TUSD nas contas de energia, isso mensalmente, tá? Então vem discriminado na conta de energia, tarifa TUSD, mas pela lei, o ICMS ele deveria incidir somente sobre o consumo e não sobre a tarifa paga. Então, é sobre isso que versa o pedido de restituição, né? Na verdade, é essa diferença. Ou seja, deixa eu ver se eu entendi. Nós deveríamos pagar somente a energia que eu consumi, não necessariamente a transmissão, porque é cobrada uma taxa na transmissão, não é isso? O ICMS... Está aparecendo aqui agora... A pessoa que está nos assistindo pode ver direitinho aí. Você explica, por favor, Kelly. Tá. Ali na primeira linha, depois da faixa... Azul? Azul, mas é que tem 3 faixas azuis, né? Mas a terceira faixa. É a terceira faixa azul. Então, na primeira linha, a gente vê que tá escrito tarifa TUSD, né? Essa é a tarifa de transmissão que a gente paga. É legal pagar, então, ok. Mas a única coisa que a gente discorda do pagamento é o ICMS que incide sobre essa tarifa. Então, ali como está no círculo, né, no caso, nessa conta, é o valor de R$ 606,76. Não deveria estar sendo cobrado esse ICMS sobre a tarifa. Então, essa seria a tarifa de transmissão, em cima da tarifa de transmissão. Isso. Mas o imposto não deveria incidir em cima dessa tarifa. Isso, é isso mesmo. Entendi. E me diga uma coisa, o Kelly, isso aí chega a ser significativo? Como é que funciona? É de quanto tempo para cá? Quanto tempo pode se reclamar? Tá, a gente pode cobrar dos últimos 5 anos, então dos últimos 60 meses. No site da CPFL, a gente consegue puxar essas contas retroativas, né? Então todas as contas ficam registradas lá, é fácil de puxar isso, é só acessar o site e puxar através do número de instalação, o CPF ou o CNPJ, então para poder fazer o cálculo e apurar, né? Então precisa ser feito o cálculo mês a mês, cada conta de energia, né? E no processo a gente pede também a atualização desse valor. Então a gente aplica a Selic, a taxa Selic sobre esses valores. O valor da correção. Isso é um processo fácil ou ele é demorado, Kelly? Então, o processo, quando a gente dá entrada, ele vai ficar suspenso até a decisão do STF. A suspensa a cobrança. Ou não? Não, a cobrança ela vai continuar a existir. Entendi. Mas o interessante da gente entrar com o processo é que a gente interrompe a prescrição, digamos assim. Então, entendi. Você entra com o processo hoje, junho, né? A gente está dia 30 de junho agora. 5 anos para trás, você está garantindo. 5 anos para trás. Então, você pode pegar até a conta de junho de 2018, você já cobra. Agora, se você não entrar com o processo agora e isso for definido mais para frente, você vai perder esse período que você não entrou com a ação, né? Então, esses meses que ficaram para trás. Entendi. Bom, você tem um case aí de um cliente que procurou que deu
praticamente R$ 8.000 Sim, R$ 8.500. E com relação ao valor, é aproximadamente de 3 a 4 contas de energia. Então, se o cliente paga R$ 2.000 de energia, mais ou menos vai dar uns R$ 8.000 de restituição. Então, assim, só para ter uma noção, uma base. Tem empresa que tem os valores muito maiores, né, mais expressivos. E essa restituição, a empresa de energia, né, a concessionária, ela paga em dinheiro ou ela pode debitar do que você vai consumir, tipo assim, abater das suas contas futuras? Não, no processo a gente pede a devolução do valor pago. Tá? Entendi. Então quer dizer... É para devolver em dinheiro mesmo. Dinheiro mesmo. Tem que botar o dinheirinho na conta da pessoa. Isso. Só que não tem prazo, né? Como eu falei, o processo, a gente dá entrada no processo e ele vai ficar suspenso. Mas é interessante dar entrada de qualquer forma para se receber. Quando receber, vai ser atualizado, né? Mesmo que demore 2, 3, 4 anos, aí você teria todo esse período aí, digamos aí, 8 anos, 9 anos, que seja. Sim, isso mesmo. Que legal. Me conta uma coisa, tem uma outra situação também que é a questão do imposto de renda incidindo sobre alimentos, é isso? Sim, agora em 2023, quem recebe pensão alimentícia e faz a declaração do imposto de renda não está incidindo o imposto sobre o valor da pensão. Então, agora, nesse ano, só os anos anteriores não, mas a partir de agora, de 2023, né, que é referente ao ano de 2022, precisou ser lançado como o rendimento não tributável, as pensões alimentícias. Mas, nos anos anteriores, era rendimento tributável, né? Era entendido como rendimento tributável. Só que agora, com essa recente decisão, nós podemos pedir a restituição dos valores que já foram pagos. Né? Entendi. Então, para quem fez em 2021, dos últimos 5 anos, é a mesma situação. Tá. E geralmente quem pagava isso é quem recebia ou quem pagava a pensão? De quem era cobrado? Não, era cobrado 2 vezes, na verdade. Era cobrado do rendimento de quem paga. Então, digamos assim, o pai, né? Por exemplo, acho que a maioria das situações o pai paga a pensão para o filho que mora com a mãe, mas não é regra, tá? Mas vamos falar assim. Vamos colocar que eu acho que a maioria acontece assim, né? Então, esse pai, quando recebe o salário, já tem o imposto de renda que ele já é descontado do salário. Aí, desse salário, ele paga a pensão alimentícia e a mãe, ao receber a pensão e quando ela precisa fazer a declaração, ela pagava de novo. Tá. Né? Então, isso foi um processo que foi demorado, foi até pelo IBDFAN, eles entraram com essa ação e alegando isso mesmo, que não poderia cobrar 2 vezes, né? E em desfavor do menor, né, que está sendo alimentado. E, então, nós podemos pedir essa restituição também, de forma simples, é via administrativa, não é judicial nesse caso, e é bem rápido. Aí, nesse caso, é rápido? É rápido, Que legal. A Fazenda, a Receita, eles estão trabalhando de uma certa forma super organizados para poder agilizar, principalmente o processo de cobrança, né? Sim. Que o leão tem uma mordida lascada, que a gente sabe, né? Ainda ontem eu recebi lá do escritório de contabilidade um aviso que agora eles estão pedindo uma certidão, mas um documento único que une a Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Secretaria da Fazenda do Estado, a Receita Federal, tudo num único documento. Né? Eu ainda perguntei, mas aqui a partir de agora tem que ser assim. Eu falei, mas a minha empresa, por exemplo, ela não tem porta aberta, ela é só uma sede do meu CNPJ, mas ali não movimenta nada, é a minha casa. Né? Então, em tese, eu não preciso ter alvará, mas eu tenho que pagar alvará. Todo ano eu pago o alvará da prefeitura. Mas, em tese, eu não tenho que ter bombeiro, não tenho que ter vigilância sanitária, porque não existe nenhuma atividade ali. É apenas o endereço jurídico do meu trabalho, da minha empresa. Mas, mesmo assim, tem que fazer toda essa documentação. Pois é. Esse é o nosso Brasil, né? É mais estreito, vai estreitando cada vez mais, né? Esteja preso, né? Aquela história, põe a mão no bolso. Né? Antigamente, esteja preso. Não, agora põe a mão no bolso. Vamos dar uma pincelada sobre essa questão do teto do INSS. Você falou que tem uma diferenciação que está acontecendo agora. A questão do teto do INSS é para quem recebe de mais de um empregador, digamos assim. Então, a pessoa recebe geralmente professor, né? Professor trabalha em 2, 3 escolas. 2, 3 escolas, faculdade, às vezes cursinho. Então, o empregador, quando ele vai fazer o pagamento, ele já faz
essa retenção da Previdência, né, do INSS. Só que o que acontece? Dependendo do valor que ele recebe em todos esses locais, pode ser que ele está pagando mais do que o teto do INSS. Então, o teto do INSS é 7.500 e pouco. Então, se ele está pagando sobre salários acima de 7.000 e pouco, pode ser que ele está pagando a maior e ele consegue fazer essa restituição também. Então, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, eu trabalho em duas escolas e uma faculdade. Juntos, o meu salário vai dar aí 15 mil reais, é isso? O que for acima de 7 mil e qualquer coisa, que eu estaria pagando também, recolhendo o INSS em cima desse valor, sim, é possível rever. Isso, é possível a restituição, porque esse teto do INSS já é uma porcentagem que você paga para receber o máximo. Então, por mais que você pague por 15 mil, você não vai receber 15 mil. Entendi. Você vai receber sobre o teto, que é 7.500 e pouco. Então, por isso que existe esse limite e consegue pedir a restituição. Esse procedimento, ele também é administrativo ou ele tem que ser judicializado? Não, é administrativo também. E mais rápido. Também facilita. Como é que a pessoa que quer saber mais sobre isso, como é que ela pode se informar? Ela pode procurar, por exemplo, você? Como é que funciona? Sim, o nosso escritório jurídico, ele dá toda essa assistência, né? Nosso escritório fica aqui em Indaiatuba, no edifício Diplomate. É o escritório Nogueira e Belisário. Se vocês quiserem, se puder depois deixar pode passar o telefone, o que eu peço para o WhatsApp. pessoal colocar aqui o telefone e o WhatsApp no final aqui, enquanto a gente conversa. Tá. Então, o WhatsApp é 199-9450-7580. Repete. 199-9450-7580. Perfeito. Bom, se você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a doutora Kelly, tirar essa dúvida, e eu tenho certeza que prontamente ela vai lhe atender. Kelly, a gratidão por ter participado e trazer esses temas que são muito importantes para a comunidade, que eu tenho certeza muitos de vocês, assim como eu, não sabia dessa história da taxa da energia elétrica. E muitas vezes também, até já comentei com alguns amigos sobre isso, aquele que consome o mínimo não está muito preocupado, acaba não observando, mas as empresas principalmente que consomem muita energia, como aqui, que é uma emissora de rádio, tem a emissora de televisão, isso para contar serviço, nós não estamos falando de produção. Então, o valor deve ser astronômico. Então, se você tem uma indústria, por exemplo, há que se pensar em reaver esse dinheiro que foi descontado. Tá certo? É isso mesmo. No direito, a gente tem um ditado que é assim, que o direito não socorre aos que dormem. Então, compete a pessoa ir buscar mesmo aquilo que é de direito dela e ir atrás, porque o que é dela precisa ser devolvido, né? Então acorda para não perder mais dinheiro. Kelly, obrigado mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Você que está nos assistindo, está nos ouvindo, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Sempre o Daqui é um oferecimento do BNI, Business Network International. Procure um grupo perto de você, procure um grupo e participe de uma reunião e se fizer sentido para você, venha fazer parte do BNI. Um abraço e até o próximo programa.